Bom dia, companheiras e companheiros do Coletivo Sinergias lá no Porto, Portugal. Meu nome é Oscar Hara, eu sou um educador popular e envio um abraço muito forte para vocês aqui desde Costa Rica. Estamos nesse momento tentando fazer um diálogo virtual com vocês a partir de um convite que eu agradeço a Jorge para conversar sobre alguns desafios de uma educação transformadora para a cidadania global, que acho que é um dos elementos centrais de vossa proposta. Eu gostaria, talvez, pegar só um eixo de reflexão, que é a relação entre uma educação transformadora para a cidadania global e a construção da democracia. Entendendo pela construção da democracia, não as formas democráticas, não as instituições democráticas, não restrita apenas ao processo eleitoral, por exemplo, mas a construção de relações democráticas em todos os âmbitos, em todos os setores. Na economia, na política, nas relações sociais, na cultura, na comunicação. Democracia como uma proposta radical de convivência humana. Nesse sentido, se a gente se pergunta que pode contribuir, qual é a relação entre uma educação transformadora para a cidadania global e a construção das relações democráticas, acho que o ponto principal é que temos que compreender que em todas as relações humanas são relações de poder. E, pelo tanto, temos que pensar se essas relações de poder são de um poder autoritário que se impõe ou é um poder democrático que gera capacidades de convivência, de construção comum. Porque o poder pode ser um poder autoritário, vertical, impositivo, mas o poder pode ser sinérgico, pode ser solidário, pode ser construtor de novas possibilidades. Então a primeira pergunta é, a educação que a gente faz é uma educação que contribui para reforçar esses elementos autoritários ou reforçar os elementos construtores de relações humanas democráticas, horizontais, dialógicas, construtivas, em função de um projeto de vida, de sociedade, de planeta, de humanização? Sobre essa pergunta, é por isso que neste momento é chave perguntarmos se nossa educação, a educação que a gente faz, é uma educação para nos adaptar à lógica dominante desse sistema, ou nossa educação é uma lógica que contribui a transformar em outra maneira, outra forma de ser e de viver. Então, são perguntas chaves porque a gente considera que a educação é uma proposta que é conjuntamente ética, política e pedagógica. E é conjuntamente porque os aspectos políticos, pedagógicos e éticos vão juntos em toda a nossa proposta educacional. Tem a ver com a mistura entre o sentido que a gente faz e que quer construir para agora e para o futuro, que tem a ver com as relações de poder que a gente quer construir, as relações de poder que a gente está imerso nelas, e tem a ver com os processos pedagógicos que construem essas relações de poder, e tem a ver com processos pedagógicos que são ou não expressão desse sentido da vida que a gente quer construir. Então, o elemento ético, político e pedagógico, o sentido, as relações de poder, e o processo pedagógico de construção dos sujeitos que vão a fazer que esse sentido seja realmente vivido na história, está tudo integrado dentro de qualquer proposta que a gente faz. Por isso é que, como Paulo Freire falava, temos que procurar a coerência entre o que a gente quer e o que a gente faz, entre o que a gente sonha e o que a gente vai construindo cada dia.
Pero não no sentido gradual, gradualista, de dizer hoje vamos fazer isso, e amanhã isso outro, e amanhã isto outro, mas para poder lograr algum dia um futuro distinto, mas ao invés trazer esse futuro, essa utopia que a gente quer construir para frente, construir agora e fazer possível que agora se vaja gestando as condições, as capacidades de aquilo que queremos construir. Pelo tanto, para a construção de uma sociedade democrática, a gente precisa ir construindo, tecendo relações democráticas, e nos processos educacionais podemos tecer relações democráticas e democratizadoras. Por isso, voltando a Paulo Freire, essa ideia de criar inéditos viáveis, quer dizer que vamos construindo agora as capacidades que nos permitem fazer coisas depois que agora não podemos fazer, significa trazer esse futuro à construção daquilo que estamos construindo neste momento. A forma como a gente desenvolve os processos educacionais tem que ser coerente com o sentido político de uma relação de poder que se quer construir, que se expressa nesse processo educativo, e pelo tanto a pedagogia tem que ser horizontal, tem que ser dialógica, tem que ser criativa, tem que ser coletiva e pelo tanto deve permitir desenvolver nossas capacidades de sonhar, nossas capacidades de agir, nossas capacidades de nos comunicar, nossas capacidades de analisar profundamente os elementos que acontecem na vida cotidiana, nossas capacidades de pensar também criticamente, com um pensamento próprio, nossas capacidades de gerar questões à lógica dominante que se nos impõe. Então, a construção do inédito viável é um processo ético, político e pedagógico que uma educação transformadora para a cidadania global tem que criar em todo momento dos processos educacionais que a gente faz. E por isso é que falamos da necessário diálogo de saberes para criar uma ecologia de saberes. Todo saber significa superação de uma determinada ignorância, porque toda ignorância, como diz Boaventura de Sousa Santos, é também um reflexo de um saber que ainda não se tem conhecido. Mas não é possível saber tudo, como tampouco somos ignorantes de tudo. Por isso é que estamos procurando aprender sempre. E para aprender sempre, temos que ter abertura aos outros saberes, às outras formas de ver o mundo. É por isso que, para criar uma ecologia de saberes, temos que criar uma pedagogia do diálogo, de diálogo que supere precisamente essas relações autoritárias, verticais, impositivas e gere relações sinérgicas. E por isso, acabo esta mensagem de reflexão para vocês, de nos analisar o que fazemos na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho de dia a dia, com relação àquelas aspirações que a gente tem para o futuro. E se temos ou não as capacidades de desenvolver relações sinérgicas, relações que nos construem como pessoas capazes de sonhar, de mirar e de construir outras relações democráticas, relações por isso também sinérgicas, que acho que é uma palavra muito importante para vocês que agora estão nesse projeto de sinergias, construindo novas possibilidades com este evento. Parabéns para você, muito obrigado pela oportunidade de dialogar desde aqui de Costa Rica e um abraço desde a Educação Popular Latino-Americana para todos vocês. Boa jornada, boa luta e tudo de bom para vocês. Obrigado.